Se você já sentiu que sua presença incomoda as pessoas ao seu redor sem motivo aparente, se já percebeu olhares atravessados, palavras duras e situações em que, por mais que tente ser gentil e verdadeiro, as pessoas simplesmente parecem não suportar sua energia. Então esse vídeo é para você. Muitos de nós crescemos sentindo que há algo diferente em nosso caminho. Desde pequenos experimentamos situações de rejeição, incompreensão e muitas vezes uma solidão que não conseguimos explicar. Os escolhidos são aqueles que carregam uma luz diferente, uma vibração que mexe com o ambiente e desperta reações intensas nos outros. Mas nem sempre essas reações são boas. Às vezes, sua presença ilumina demais a escuridão dos outros, e em vez de gratidão, você recebe resistência. Em vez de acolhimento, enfrenta críticas, e em alguns momentos isso dói. Dói porque os escolhidos, apesar de sua força, também sentem. Dói porque, ao contrário do que muitos pensam, não somos feitos de ferro. Podemos ser resilientes, podemos ter um espírito forte, mas ainda somos humanos. E quando essa dor se torna grande demais, as lágrimas vêm. E é aí que algo muito profundo acontece. O choro de um escolhido não é um simples desabafo, não é fraqueza, não é derrota. É um movimento energético, algo que aqueles que causaram essa dor jamais imaginaram. Se você já passou por isso, se já sentiu que sua dor parecia carregar um peso maior do que o normal, fique comigo até o final, porque você vai entender que nada disso acontece por acaso. E eu quero saber, você já viveu algo assim? Já sentiu que sua luz incomodou alguém a ponto dessa pessoa te machucar? Me conta nos comentários. Quando um escolhido chora, algo muito além do que os olhos podem ver acontece. Essas lágrimas não são comuns. Não são apenas fruto de tristeza ou cansaço. Elas carregam uma energia diferente, uma vibração que ressoa no universo. Cada lágrima derramada por alguém que tem uma missão espiritual profunda carrega um peso energético que muitas pessoas não conseguem compreender. Diferente de um lamento vazio, o choro do escolhido é uma liberação. É como se por alguns instantes toda a dor acumulada, toda a injustiça sofrida e toda a energia negativa que tentaram impor sobre ele fossem despejadas para fora. Mas aqui está o detalhe que poucos entendem. Essas lágrimas não desaparecem no vazio. Elas não são desperdiçadas. Elas acionam forças que aqueles que causaram a dor jamais imaginariam. Quando um escolhido sofre, esse sofrimento é registrado. Existe uma espécie de resposta automática, como uma reação natural da própria existência. Algo se movimenta. Sabe quando, depois de um período de dor intensa, parece que uma reviravolta acontece na sua vida? Como se de repente você recebesse um impulso para crescer, para se transformar. É o reflexo de um processo espiritual muito maior. O choro de um escolhido pode parecer um momento de fraqueza para quem olha de fora, mas na realidade ele está ativando algo muito poderoso dentro de si. Cada lágrima que cai é uma purificação, um reequilíbrio de energia. É como se a alma estivesse se livrando do peso que tentaram colocar sobre ela, devolvendo ao universo tudo o que não pertence à sua essência. E há algo ainda mais interessante nisso tudo. Muitas vezes, aqueles que causam a dor acreditam que saíram impunes, que conseguiram diminuir o escolhido. Mas o que eles não sabem é que, ao fazer um escolhido chorar, eles não estão apenas ferindo uma pessoa. Estão mexendo com forças que vão além da compreensão humana. Muitas pessoas vivem suas vidas sem entender as leis que regem o universo. Elas agem de forma impulsiva, espalham palavras duras, machucam os outros sem pensar nas consequências. Mas quando alguém faz um escolhido sofrer, o impacto disso vai muito além do que se pode imaginar. Existe um princípio universal que não pode ser quebrado sem consequências. Aquilo que você joga para o mundo, mais cedo ou mais tarde, volta para você. E quando alguém fere um escolhido, essa resposta do universo é ainda mais intensa. Isso acontece porque os escolhidos não estão aqui por acaso. Eles carregam uma energia diferente, uma missão maior. Eles são como pontos de luz espalhados pelo mundo, e cada um deles está conectado a algo muito superior. Então,
Quando alguém tenta apagar essa luz, está, na verdade, indo contra algo muito maior do que uma simples pessoa. Já percebeu que muitas vezes aqueles que tentaram te prejudicar acabam enfrentando dificuldades inesperadas? Que de repente a vida dessas pessoas parece tomar um rumo estranho, cheio de obstáculos e reviravoltas? Existe uma passagem bíblica que diz: "Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados." Isso significa que o universo nunca deixa a dor de um escolhido sem resposta. O sofrimento que ele enfrentou se transforma mais cedo ou mais tarde em força, em crescimento, em proteção. E quem causou essa dor? Essas pessoas acabam percebendo de um jeito ou de outro que mexer com um escolhido nunca termina bem, seja perdendo algo que valorizavam, enfrentando dificuldades repentinas ou sentindo um vazio inexplicável. A maioria das pessoas vê a dor como um fardo, algo que enfraquece, que diminui. Mas com os escolhidos, a história é diferente. Para eles, a dor não é um fim, é um processo de lapidação. Cada lágrima, cada decepção, cada traição funciona como um fogo que queima o que já não serve mais, deixando apenas o que é puro, verdadeiro e inabalável. Sua missão se torna maior do que qualquer necessidade de aceitação. O que antes parecia um fardo, agora se revela como um dom. Ele percebe que sua sensibilidade, sua intuição, sua capacidade de enxergar além do óbvio nunca foram fraquezas, mas sim ferramentas poderosas para transformar o mundo ao seu redor. E aqueles que tentaram feri-lo, aqueles que zombaram da sua dor, que desacreditaram de sua força, agora assistem, de longe, enquanto ele se ergue, enquanto ele se fortalece, enquanto ele avança imparável. O escolhido não guarda rancor. Ele não carrega consigo a energia da vingança ou do ressentimento. Ele apenas segue em frente, porque ele entendeu que nada pode deter alguém que está alinhado com sua verdadeira missão. E é aqui que vem a grande reviravolta. Os que tentaram destruí-lo percebem que, na verdade, foram apenas instrumentos para torná-lo mais forte. Eles nunca tiveram o controle. Eles nunca foram o fim da história. Apenas peças de um quebra-cabeça maior, que serviram para moldá-lo, para prepará-lo, para lapidá-lo como um diamante que precisa da pressão para brilhar. E agora, o escolhido não precisa mais se esconder. Ele não teme mais sua própria luz. Ele caminha de cabeça erguida sem medo do julgamento, sem medo da solidão, sem medo do que virá. Porque ele sabe que nunca esteve sozinho. Ele sabe que por mais que tenha sido incompreendido, rejeitado ou traído, ele sempre teve uma força maior guiando seus passos. E essa é a grande verdade que muitos não querem que o escolhido descubra. Que ele sempre foi protegido. Que mesmo nos momentos mais difíceis ele nunca esteve desamparado. Que quando chorava no silêncio da noite, quando se sentia perdido e sem direção, algo maior já estava preparando seu caminho. E agora, ele chegou lá. Nada mais pode pará-lo. Ele não precisa mais provar nada, lutar para ser aceito ou tentar convencer ninguém de sua verdade. Ele apenas vive sua missão, e ao fazer isso, transforma tudo ao seu redor. E você? Já sentiu que está chegando nesse ponto? Já percebeu que tudo o que passou estava te preparando para algo muito maior? Me conta nos comentários. E se esse vídeo ressoou com você, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Você não está sozinho. Sua jornada tem um propósito. E agora é o momento de vivê-lo. Se você já se